Shalom, shalom. Estamos de volta aqui no canal para ajudar mais os nossos irmãos com informações a respeito do Rosh Hashanah. Hoje eu quero falar de uma oração muito importante que deve ser feita para nos ajudar com a limpeza das nossas almas, para nos apresentarmos diante do Rei, do Eterno, Baruch Hashem. O nome desta oração se chama Tikkun HaKlali, Baruch Hashem. Na verdade, é a leitura dos 10 salmos seguidos. É o Salmo 16, seguido do Salmo 32, depois o 41, 42, o 59, o 77, o 90, o 105 e, por fim, o 137 e o 150. O Tikkun HaKlali, ele é uma reza que vai fazer a purificação, principalmente na área sexual, de pecados ligados à área sexual. Aquele pecado terrível, né, a gente já conhece, do desperdício da semente. É um dos pecados mais graves que podem ocorrer. Por quê? Porque a semente que o homem carrega é uma criadora de uma nova realidade. Não apenas um ser humano, não apenas uma alma de um ser humano pode vir ao mundo físico através daquela semente, como também eventos podem se realizar. No momento do ato sexual, existe uma conexão entre almas muito forte, é a conexão tão forte que consegue criar eventos. Podem também, além disso, criar um novo ser. Ou seja, é a atitude de energia mais forte que o homem consegue reverberar no físico. É a relação íntima sexual. Então, com isso, quando nós erramos neste sentido, o pecado é muito grave. No sentido de, eu peco, mas eu não peco apenas como se fosse uma unidade de pecado. Eu peco por milhares e milhares de vezes multiplicado. Por quê? Porque quando o homem desperdiça um pouco da sua semente, ali contém milhões e milhões de probabilidades de uma nova criação. Ou seja, pode se originar dali muitos e muitos eventos. Sabemos também que existem as criaturas, os Ruhim, os Mazkim, que utilizam-se da semente do homem para multiplicar seus filhos. Então, além de desprezar, né, um material precioso que o Eterno, né, deixou que o homem utilizasse para ser co-criador de sua realidade, além de utilizar de desprezo, jogando em lugar errado, né, colocando de forma errada e utilizando isso de uma forma errada, além dessa questão do desprezo, que também é horrível isso, e também isso é contado como um pecado grave, existe a probabilidade de fazer a procriação de seres malignos no mundo físico. Imagine nós sermos responsáveis por uma prole de demônios, né? Então, não somente o homem deve fazer essa reza para a purificação, mas a mulher também deve. Só que não é apenas a reza, a leitura dos salmos, o arrependimento de coração, sentimento e a confissão de boca que vai resolver. Na verdade, isso vai se concretizar com um pacto que todos nós conhecemos como Brit Milá. Esse pacto é que vai concretizar que o homem tem um compromisso com este órgão que ele tem a semente, que contém a semente. Por isso é tão importante não deixar que as mentiras da religião propaguem nas nossas mentes a questão de que não se deve fazer a circuncisão. A circuncisão é muito importante, porque a circuncisão é o fechamento desse pacto, onde o homem sela com o Eterno um compromisso de não desprezar essa semente, essa possibilidade de ser um co-criador da realidade. As mulheres, elas já vêm circuncidadas para o mundo. As mulheres, elas não possuem a semente com ela. Elas recebem dessa semente e delas geram vida. Mas as mulheres, elas podem provocar nos homens sentimentos e desejos que os fazem desprezar a semente. Então, as mulheres também devem fazer o Tikkun HaKlali. Elas não têm a necessidade de fazer a Brit Milá, porque já é
a mulher já vem com a Brit Milá, mas ela deve fazer sim os telim com a intenção correta para conseguir desmanchar o mal que foi criado através da dispersão da semente por algum homem que olhou para ela e a desejou e desprezou a semente. Como que isso deve ser feito? Na hora do Shemar, de dormir, você deve fazer uma kavaná. O que é a kavaná? Kavaná é uma intenção correta, dirigindo os pensamentos aos nomes sagrados do Eterno. Você vai imaginar na sua mente, você pode desenhar também no seu sidura ou numa folha de papel, para que você visualize as letras do tetragrama. Com essas letras em forma em pé, você vai escrever o Yud em cima, o Re, depois o Vav, depois o Re, como fosse em pé você vai imaginar sendo uma espada. A ponta do Yud funcionará como a ponta da espada. E o último Re funcionará como algo que empunhará essa espada. Com esse pensamento de se empunhar esta espada, será recitado o Shema. E quando você falar o errado, demora-se na letra Ret, que tem a numerologia 8. E o que quer dizer isso? O próprio tetragrama, se você for contar os valores, vai ser Yud 10, Re 5, Vav 6, Re 5. Quando você soma dá 26, 2 e 6, 8. Ou seja, eu vou chamar essa espada cantando o Re. Rad. No final, eu já estou com a kavaná pronta. Durante essa recitação do errado, eu vou imaginar que os filhos que eu criei, eu posso liberá-los da prisão, da dimensão que eles estão presos. Que filhos são esses? Eu já expliquei que a semente ela não fica à toa, ela é utilizada muitas vezes para criar filhos espirituais negativos. São almas que são emuladas pelas demônias. E estas almas ficam presas porque elas não podem utilizar-se do mundo físico e também não podem voltar para os mundos superiores. Então elas ficam com muita raiva de quem as criou. Quem criou elas? A mulher com qual o homem se deitou para desprezar a semente ou pensou nela para desprezar a semente e o homem que desprezou a semente. Então os filhos ficam circundando esses pais. Então, nesse momento da reza do chamar à noite, você pode estar pensando em algum. Se você não se lembra exatamente quando foi, ou se você se lembra, pense em todos os momentos que você fez esse tipo de atitude. Se você é homem, todos os momentos que você desprezou a semente. Se você é mulher, todos os momentos que você andou por aí na rua, de modo sem tsiniut, aqui chamar a atenção dos homens para que os homens viessem a pecar desse sentido. Se você acha que você não consegue se lembrar exatamente, porque são muitos eventos, ou porque você não tem certeza, você pede ao Eterno Misericórdia que ele apague o pecado, que você tem dúvida, ou que você não consegue se recordar, e faça a kavaná da espada, e liberte esses filhos. Você vai dizer assim, na sua mente, enquanto você está cantando. Adonai, Eterno, por favor, libere estas almas para que volte para os mundos superiores e consigam descer, encarnar e fazer os seus tikunims e assim cumprir a sua missão. E que elas sejam liberadas dessa prisão. Eu as libero e use a espada para libertar estes filhos. É muito importante fazer esse tikkun antes de Yom Kippur. Tente fazer nesta noite, ainda antes de dormir, para que você consiga em Rosh Hashanah estar com suas vestes limpas, para que seus decretos sejam doces, que o Eterno te dê sabedoria, que faça você compreender. Leia o Tikkun HaKlali, você consegue ele na internet com facilidade. Ou você pode ler, ou você pode colocar para tocar em hebraico no YouTube. Escute todo o Tikkun HaKlali, faça o Shema dessa forma, segurando a espada com o tetragrama. Libere os filhos para que eles possam voltar em outro momento, nas suas encarnações corretas, entrar em um ser humano e fazer os seus tikkunim. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom e lehi traut.